Gente, seguindo aí, a conversa está muito boa. Pensando nas questões de saúde mental especificamente, né, considerando aí os determinantes sociais de saúde, né, enfim, tudo isso, como é que vocês podem dizer que se expressam as questões de saúde mental na população indígena no contexto urbano? Como é que se expressam as questões de saúde mental para essa população? Se expressar em que sentido? Como é que elas aparecem? Como que elas aparecem, até pensando em sofrimento psíquico, adoecimento psíquico, né? Qual seria a maior fonte até, né, desse adoecimento psíquico? Eu vou dar, assim, relatos, experiências, né, ouvindo até lideranças, né, de etnias diferentes, regiões diferentes, enfim. Os sintomas são parecidos com os sintomas que a gente vê na população não indígena. Mas a causa é bem diferente, né? A gente tem uma vulnerabilidade muito maior, a gente tem essa diversidade social, essa desigualdade social. O indígena, no contexto urbano, ele é muito mais vulnerabilizado, ele sofre esse racismo, ele sofre esse preconceito. Então, é potencializado esses sintomas, né? Então, sem contar essa ruptura com a estrutura, né, com a cultura. E para você ter uma integralização, digamos assim, um indígena está saudável, porque eu acho que a palavra saudável, saúde, doença, não é muito bem entendido no meio indígena, né? Mas ele precisa estar integrado com a natureza, precisa estar bem integrado com a sua cultura, praticando a sua espiritualidade. Então, quando isso é tirado, quando isso é negado, isso não é respeitado, aparecem essas doenças, né? A gente tem aí o CAPS, a gente tem aí vários serviços que são ótimos, mas qual é o preparo desses profissionais para atender essa população? Né? Entender essa diversidade, entender tudo isso, porque entre as etnias já existem várias culturas, né? Então, no serviço de saúde fica muito mais difícil ainda como atender essa população, né? Sem contar que os registros vai atender como um não indígena. Então, o indígena, quando aparece no tratamento, até o próprio acompanhamento, a continuidade do acompanhamento fica dificultado, porque o acesso ao serviço é mais difícil. Tem indígena que mora em comunidades assim, com índice maior de violência, então para ele dar continuidade ao serviço, a um atendimento de saúde, fica muito mais difícil. Então, ouvindo essas lideranças, a gente vê que os sintomas são o mesmo, né? Depressão, o índice de suicídio, né? A gente teve agora recentemente um estudo que mostrou que o número de suicídio entre os 12 e 13 anos, meninos novos, o índice de suicídio é muito maior entre indígenas. Então, assim, isso é altíssimo, muito maior do que na população não indígena. Mas existe uma causa apontada específica para isso? Específica. É multicausal. Isso vocês... A gente tem o acesso agora ao aumento de alcoolismo, né? Violência. Então, assim, a gente está vendo assim, um número de indígenas com bebidas alcoólicas e outras drogas também aumentando muito. Então, tudo isso agrava muito mais esse problema de saúde mental. Eu vou dar um exemplo pessoal que acho que responde um pouco o que você colocou de como é que isso acontece, e assim, o efeito do sofrimento mental e como é que é produzido nesse contexto. E meu pai, ele faleceu há coisa de 2 anos praticamente. Meu pai sempre foi indígena, sempre foi potiguar, nunca escondeu isso da gente. E aí, infelizmente, ele veio a ter um derrame, que foi fulminante e tal, e foi atendido num hospital de emergência aqui no centro da cidade, um hospital muito conhecido, da rede municipal. E aí, quando você pega um formulário para dar entrada no documento do atestado de óbito, né? E eu fui lá para a administração do hospital, expliquei o que era e pedi o formulário para preencher os dados para mandar. E tá lá o nome e tá lá também a raça-cor. E nas categorias raça-cor estava branco, negro
Repara, um documento de Estado, documento de uma unidade de saúde pública. E assim, esse momento que essa faca cravada na minha alma, o Estado brasileiro vai lá e faz assim. Mas a nossa luta é uma luta que é contínua, ela vem dos ancestrais e continua em nós. Então eu estava lá para que, apesar de o Estado ter negado essa identidade do pai durante toda a vida, ele não ia produzir o último documento, a última pá de cal, né, para negar essa identidade. E aí eu pedi para o rapaz lá para escrever de caneta, porque não tinha no formulário, para garantir esse último registro de cidadania do meu pai enquanto indígena. Então é isso, esses são os impactos que a gente sofre, né? Sim, Sinto muito, Djalma. sim. É isso. E aí deu só um exemplo. Esse Impacto que a um gente exemplo. sofre. Ele deu um exemplo pessoal. Esse apagamento que a gente sofre sim. constantemente, né? Infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Então, esse impacto na saúde mental já dá para se imaginar. Não? Eu ia até fazer uma pergunta que eu acho que vocês já responderam, né? Se os serviços de saúde estão preparados para acolher essas demandas de saúde mental. Eu acho que E já aí, foi né, já foi respondido, então fica aí até um norte aí para a RAPS e os demais serviços se apropriarem mais disso, fazer mais articulação, né? Que é necessário mesmo, assim. São muitas especificidades que a gente precisa se debruçar, né, para poder acolher de maneira integral. E os nossos sistemas de registro que precisam ser atualizados com urgência. Eu ia até pedir a palavra aqui para fazer uma sugestão, né, aproveitar o espaço. Como eu falei aqui no início, é preciso escutar o indígena. Quando a gente fala de saúde sem a escuta, né, esse atendimento fica deixando a desejar. Então, para proporcionar um serviço de melhor qualidade, é importante ouvir a população que está sendo. Claro, a gente sabe que tem toda uma burocracia, né? Mas ouvir o indígena, né? Principalmente numa situação de tanta vulnerabilidade, ter que passar ainda por isso, né? Por uma coisa que poderia já estar ali. Então, escutar que eu falo numa rede mais aberta, esse espaço que a gente está tendo aqui, né? De trazer essas informações para poder conseguir partilhar, trazer esses movimentos, esses resultados. E para que isso aconteça, né? Acho que a gente já sofre tanto, a gente já está tanto tempo nessa briga, nessa luta, lutando para sobreviver, né? Porque o apagamento ele existe desde sempre. Então, acho que essas informações, esses pontos já poderiam ter sido evitados. Sim, com certeza. E aí, para fechar, gente, esse episódio, né, uma pergunta, né? Como é que a gente pode avançar para uma análise epidemiológica que incorpore essas especificidades, incluindo a saúde mental? Eu acho que a Bianca falou um pouco sobre isso, né? A primeira coisa é assim, ouvir, assim, a gente já tem uma referência formal de uma política, né? Mas ouvir essa população, né? E sobretudo, assim, tirar a população da invisibilidade. Porque, como a gente falou aqui em outro momento, assim, política pública se faz com dados. Você não tem dado, a gestão não vai ter elementos para se orientar. E aí, novamente, isso vai retroalimentar a invisibilidade. Ou seja, a gente tem que romper esse ciclo de negação de direitos, né? Que, na verdade, é isso. A gente está negando o direito à população, um direito que tem a base constitucional, né? Que foi construído pela organização do movimento indígena, foi institucionalizado numa política, mas que, infelizmente, ainda está aquém do que deveria ser. Então, gente, só algumas questões aqui para a gente encerrar, né? A gente fala de subnotificação, de fragilidade no preenchimento da variável raça-cor, né? Ausência de análises específicas que comprometem a capacidade de resposta do sistema, né? Então, afinal, é possível planejar com equidade sem uma leitura qualificada da realidade sanitária, né? Depois de tudo que a gente ouviu, né? Nós estamos analisando os indicadores com recorte étnico adequado para garantir equidade no acesso à saúde em cada município do nosso estado?
Até o próximo episódio.